Saudações intergalácticas. Este é o canal Tecnologia da Mente. Eu sou o Thiago Almada e esse é o José Celso. Curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal caso ainda não for inscrito e ative as notificações. Para uma consulta com o José Celso, entre em contato por um dos números que aparecem no topo do vídeo. Hoje estamos com Fernanda Jaqueta. Ela tem 35 anos, é formada em Administração Geral de Empresas, mas atua como terapeuta há 4 anos. É mentora, professora de Morphos 1. Trabalha com modulação quântica. Já ensinou mais de 1.000 pessoas a fazer modulação quântica e já tratou mais de 1.500 pessoas nessa área, tá? Prosperidade financeira e empoderamento quântico. Estudiosa de técnicas terapêuticas, física quântica, reprogramação mental e equipamentos quânticos, pesquisadora de Dáquila e também de forma independente está desenvolvendo uma pesquisa da alteração de informação da estrutura da água para expansão, da consciência, saúde e equilíbrio por meio da modulação quântica na água. O canal Tecnologia da Mente agradece pela audiência, as mais de 20.000 visualizações e mais de 160 lives e os 600 inscritos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Thiago, boa tarde, José. Estou muito feliz em estar aqui com vocês e trazer essa experiência que foi super legal, né? Fernanda, nosso canal Tecnologia da Mente tem um prazer imenso estar aqui, né, você nesse canal hoje, Tecnologia da Mente, passando o seu conhecimento, a sua habilidade, e o canal Tecnologia da Mente fica tão feliz de ter uma convidada como outras, né? E aí a Fernanda hoje, vocês vão ficar encantados a experiência dela, a habilidade dela, tá? Ela vai falar tudo que aconteceu no nosso atendimento particular, tá? Que sobre a placa, sobre como foi, tá? Depois ela vai para o Ratanabá e ela vai falar sobre... Não vou completar, não. Aguarde, gente. A primeira pessoa que não vou completar. Ela vai completar. Né, Fernanda? Então, nós não vamos perder tempo. A gente agradece, né, a todas as pessoas que estão participando do site, né? As pessoas que estão participando da live, as pessoas que vão ver a live depois, tá? É muito bom, pessoal, ver vocês participando da nossa live ao vivo no site, tá? E, pessoal, a gente agradece muito. Hoje está fazendo 7 meses do nosso canal Tecnologia da Mente, tá? Com mais de 20.000 visualizações. Quem vai ser 600? Tiago falou 600. Faltava uns, Tiago, na abertura aí. Para 600. Quem vai ser, hein? Vai ficar marcado 600. Número 600 de inscritos no nosso canal. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, tá? Ó, quem está entrando nesse canal já está entrando e entrando nessa frequência da energia crística. Beleza, pessoal? Gera um desejo, aquilo que vocês querem para vocês. A saúde, né? As habilidades. Quem sabe, né? Vocês podem ter acesso à sua pedra branca, né? A sua placa lá, conversar com as divindades sobre a placa. Sem um particular comigo. Mas se precisar de particular, nós estamos aí. Né, Fernanda? É verdade. Teve uma experiência com as divindades também muito legal, né? Foi. Agora, o incrível, pessoal, vocês vão ver. Eu fiquei preocupado. Quando ela tem o contato, ela gera uma emoção. Aí eu fiquei preocupado se baixa a frequência dela, não baixa.
tá? É de alegria, e nem acelerado muito, né? Ela mantém o equilíbrio com o chorinho dela. Vocês vão ver tudo isso aí. E, né, Fernanda? Beleza? Foi muito legal. Quando a gente começou, né, a sessão, uma das coisas que é muito legal falar, vou contar desde o início, tá bom? Sim, Do que a nós gente tem fez. tempo. Então, foi assim, antes de fazer a consulta ainda, quando uma amiga me falou de você, eu já assisti as lives, né, como eu comentei, mas eu fiquei assim, será que eu vou conseguir acessar essas coisas? Eu sou meio descrente, porque, né, a gente sabe da física quântica, estuda, sabe o que é projeção mental, tela mental, e a gente sabe que consegue acessar o presente, passado e futuro, né, tudo com a mente. Só que quando a gente vai fazer com outra pessoa, eu falei, será que eu vou conseguir acessar essas coisas que são tão muito internas minhas? Eu achava que eu tinha muitos bloqueios em relação a isso. E quando a gente fez a sessão, foi muito leve, foi muito sutil. A gente estava ali conversando como a gente está agora, fecha os olhos e já acessa. E aí já comecei a acessar realmente assim a imaginação. É como se eu tivesse, ao mesmo tempo, acabado de entrar dentro de um filme. E aí eu fiquei um pouco assim, né? Será que eu tô vendo isso mesmo? Será que é a minha imaginação? Ou eu preciso ver com os meus olhos vivos? Então eu fiquei tentando ali entender, mas logo já começaram a abrir as imagens, né? Quando a gente começou, que você fez a ativação da energia Kundalini, eu achava que isso precisava de um outro caminho, como a gente escuta muitas pessoas dizerem, né? E quando você fez ali o banho do sol, trouxe a energia do sol para a gente fazer essa ativação, e eu comecei a sentir realmente esse calor subindo dos meus pés, essa energia passando pelos pontos que você foi direcionando, eu percebi que não precisava de toda aquela outra coisa que eu já tinha ouvido falar. Então foi muito legal, e já começou daí, abaixo, quebrando os paradigmas, né? E aí, quando a gente quando a gente fez isso, e aí a gente foi ver as placas, né? Eu queria ver a placa, e aí quando você me foi direcionando, eu fui realmente vendo. Na hora eu vi uma rocha na minha mão, uma pedra branca, grande, e tinha um risco traçado no meio. E esse risco, eu não sei, acho que era uma coisa negativa, né? Os meus débitos, né? E daí a gente foi alterando e aquilo tudo foi acontecendo assim como se eu estivesse olhando realmente, vendo aqui, cara a cara com tudo aquilo, né? A sensação era muito de presença lá, mas sentindo ao mesmo tempo meu corpo aqui. Então a gente foi fazendo, você foi falando como fazer para limpar, né? E aí eu comecei a ver outras coisas e fui escrevendo os meus créditos. E aí, nossa, os pontos máximos, assim, foi logo que a gente foi entrando na caverna para ver as divindades. Gente do céu, como isso foi forte. Nossa, não sei nem explicar o sentimento que eu tive ali na hora. Foi uma sensação de surpresa tão grande e uma energia que aqueceu o corpo inteiro, assim. Eu senti como um banho de luz que eu estava recebendo. E quando eu vi na minha frente, foi muito, muito louco, porque a hora que eu vi, ele estava brilhando todo, e ao mesmo tempo que era uma divindade, eram duas, era um casal, e aí, e depois ficava uma de novo, né? E aí eu estava olhando aquilo e eu fui tomada por uma emoção tão grande, que eu não, nossa, eu não esperava. Aquilo foi uma surpresa enorme. E aí ela foi passando e foi falando que eu já estava pronta e que ela ia ativar 3 habilidades minhas que eu precisava começar a executar, né? E eu tenho uma certa dificuldade em relação a aparecer. Eu tenho tenho muita vergonha, apesar de trabalhar com isso, fazer muitas aulas internas, eu sou muito mais o cara a cara aqui, fechadinho, do que aparecer em lives, né? Eu já fiz, mas eu tenho fugido bastante. E aí, na hora que a divindade, a mulher veio, ela passava a mão assim na frente do meu campo, ela fazia alguma coisa. E aí ela pegou e falou: agora a gente vai ativar 3 habilidades suas. Você tem o poder da sabedoria e do conhecimento.
conhecimento, a propagação do seu conhecimento, porque através da sua voz e através do conhecimento que você vai propagar, que você vai ativar e despertar pessoas, e o seu poder de cura, que a gente vai potencializar para que você consiga executar o seu trabalho com mais rapidez, com mais agilidade, e para que você consiga transformar as pessoas mais ainda. Isso é uma das coisas que já está na minha simbologia. Mas como terapeuta, né, a gente sempre está querendo se aperfeiçoar, querendo ajudar o máximo possível. E agora uma coisa, José, eu percebi que depois que a gente fez essa sessão, algumas coisas foram interessantes, porque eu faço trabalho com a Morphos, né, como vocês falaram no início, eu faço esse trabalho com a Morphos, então eu faço modulação quântica. Esse equipamento, a gente consegue alterar a informação do campo morfogenético, né, do campo informacional. Então eu preciso avaliar o campo de uma pessoa, e aí eu emito uma frequência que for ressonante com ela. E eu estou fazendo um tratamento de uma menininha que tem um problema ela tem dermatite, e ela é muito novinha. E aí fazendo toda a análise, né, todo o rastreio, a busca nela e na família. E aí eu identifiquei na mãe uma raiz muito grande, que também é uma grande dimensional, a mãe. Tem um poder de força, uma amazona extremamente poderosa. E aí eu consegui fazer essa alteração, e assim que eu identifiquei da mãe, a mudança foi muito rápida. Então, realmente, eu percebi que esse acelero que eu tive nos meus resultados realmente aconteceu. Então, eu fiquei muito contente, porque numa noite eu estava super preocupada, porque eu estava fazendo análise e a menininha teve uma crise muito forte. E aí eu falei, bom, se veio uma crise, logo vai melhorar. Então, e aí eu identifiquei várias coisas no campo da mãe e consegui tratar a mãe. Então foi muito rápido. Então, realmente, aquilo que ela falou de potencializar o meu poder de cura, antes eu demorava um pouco mais para conseguir, mesmo porque a gente sabe do processo, né? Não é algo cartesiano. Quando a gente está falando do quântico, existe a necessidade da tecnologia da mente, daquele que está recebendo, né? Então, quando eu fiz esse movimento, foi muito rápido, para a gente começar a ver uma melhora na situação. Então, assim, isso foi algo já que falei, nossa, que legal, que mudança que eu já tive nos resultados. E aí, depois disso, das divindades, né, eu tive aquela emoção muito forte, porque eu senti uma energia muito grande, assim, no plexo solar. Eu sempre sinto, igual o contato com o Bilu, quando a gente teve o primeiro contato, que estava eu e algumas pessoas só, eu senti uma força energética muito grande no meu estômago. Então eu acho que, e ali eu fui tentando controlar, então eu não sabia que podia cortar, e fiquei feliz quando você falou, né, que isso não impediu da gente fazer esse contato. Então foi bem legal isso aí para mim. E aí depois disso, das divindades, eles fizeram ali os movimentos, fizeram essas ativações, e depois disso a gente foi para Ratanabá, né? Eu já posso falar tudo? Pode falar. Antes de falar Ratanabá, você também já ficou sabendo seu novo nome, né? Ah, é verdade. E bem na hora que ela falou meu novo nome, que eu perguntei, né? Eu tenho então um novo nome? E aí ela falou, meu novo nome é Ardijan. E aí eu falei, nossa, que nome estranho, né? Mas ela falou, é Ardijan, seu nome. E aí ela mostrava uma placa verde, que eu vi aquilo como se fosse uma placa minha, mas a nossa placa é branca, né? Então eu não sei se era a mesma placa que eu estava vendo. Eu vi uma placa verde, brilhava assim, parecia uma placa de esmeralda, uma coisa de vidro, alguma coisa assim, nessa tonalidade de esmeralda, e ela vibrava assim, ela tremia muito e ela brilhava demais. Então isso foi super legal, assim. Gente, é impressionante, assim, que eu fui conseguindo ver. Eu já tinha visto algumas coisas e vinha muitas intuições quando eu estava nas pirâmides lá em Zigurates. Quando a gente está fazendo algumas atividades, às vezes vem algumas intenções, mas eu nunca tinha visto de maneira tão nítida como eu vi nessa sessão. Foi muito, muito legal isso. E aí, quando
eu perguntei, o José Celso falou, né, de Ratanabá, e aí quando ele falou Ratanabá, eu já estava vendo mato na minha frente, já estava vendo um monte de mato, e aí quando eu olhei assim para frente, eu vi umas muralhas, e nessas muralhas tinha um paredão de homens, assim, indígenas, bem altos, mas tinham indígenas, tinham outros com umas roupas de, sabe, do Antigo Egito? Parecia umas roupas assim também, com umas coisas meio dourada. E aí, um deles com uma pena grande na cabeça, assim, chegou até mim, e aí veio me receber, e aí eu fiquei olhando assim, né? E aí ele foi me conduzindo a entrar num caminho, num corredor entre essas muralhas. Esse corredor era um pouco escuro. E foi engraçado que eu peguei e pensei assim, né? Eu falei, ai meu Deus, eu tô ficando com medo. Aí o José Celso falou assim: não precisa ficar com medo se você for entrar num corredor escuro. Você tá entrando no escuro ou tá entrando num lugar claro? Aí eu falei, ele tá vendo tudo que tá acontecendo comigo. Eu achei que você tava vendo, José, o que tava acontecendo lá. E aí, você tava vendo também? Não. Vem aqui, né? Não, e aí... Pode falar. Vem na mente, né? Porque eu já falei, né? Eu tenho uma programação ainda a ser cumprida, né? Que é bloqueio, né? Total, porque se eu tiver visto com a tela aberta quem eu fui, né? Aí eu não ia ficar piradinho aqui, ninguém ia me entender. No final do mês agora eu faço 70 anos, já pensou lá atrás? Nós não tínhamos conhecimento nenhum. Então eu me programei a vir com a tela fechada, tá? E ainda estou cumprindo essa programação. Segundo os parceiros, eu estou cumprindo 100% tudo que foi programado. Beleza? Que legal. Então, eu não sei como é que eu quero saber quanto que eu tô cumprindo. Você não programou nada, não. Porque na hora que eu tava... Fechada, não é? Porque quando eu tava lá com a divindade, ela falou assim para mim, você tá pronta. E quando eu tava lá em Ratanabá, que eu tava entrando, nesse caminho, né, continuando a história, nesse caminho que ele tava me levando, quando eu olhei, gente, era uma coisa surreal, assim. Eu nunca imaginei. O pessoal falava, mas eu falava, eu acho que, sei lá, às vezes passa uma coisa assim, você fala, será que é isso? Será que não é? Então, quando eu fiz a sessão, que eu vi aquilo tudo, parecia que eu estava realmente olhando com os meus olhos. Aquilo tudo era muito verdade. É muito verdade tudo isso. Quando eu vi aquela pirâmide escalonada, gigantesca, dourada, brilhando, parecia ouro, e eu olhei assim, tudo em volta dourado também, foi uma coisa assim, uma surpresa muito grande. E aí eu fui subindo as escadinhas andando. Só que aí da metade para cima eu subi numa bolha. E é engraçado que às vezes eu olhava, eu via a situação como se eu estivesse olhando, mas eu olhava e eu me via como se eu também estivesse fora. E aí às vezes eu me via com os panos compridos e às vezes eu me via com uma roupa normal que eu estava no dia da sessão, né? Até comentei com você. E aí eu fui subindo nessa bolha, como se eu estivesse numa bolha uma bolha mesmo. E aí eu fui subindo. Quando eu cheguei lá no topo, que eu olhei para o outro lado, esse outro lado, eu vi lá embaixo, assim, uma cidade enorme. E as casas eram era rocha, mas era dourado também. Como se tudo fosse de ouro, absolutamente tudo. E aí, não absolutamente, porque tinha algumas plantações no lado, então tinha uns pés de bananeira, coqueiros, coisas assim grandes em volta das casas, e as casas eram douradas e de formação rochosa. E aí tinha uma muralha assim em volta, mas faziam uns desenhos. Era assim uma coisa assim muito grande e muito lindo ao mesmo tempo. Era a palavra que veio realmente foi Eldorado, né? Que é bem parecido com aquela imagem do filme de Eldorado, que não sei se quem já assistiu, foi uma referência muito grande ver aquilo. Quando a gente estava lá em cima, quando eu estava lá em cima, que eu olhei para o meu lado, assim, no meu lado esquerdo, eu vi esse mesmo guardião. E ele dizia que era um guardião, né? Quando eu perguntei quem é ele disse que era um guardião e que ia me guiar. E nisso que ele estava ali me guiando, eu olhei para o lado, vi ele, e aí ele virou para mim e falou assim, você quer ver o seu artefato? Aí eu falei assim, meu artefato? Quero.
Aí eu até perguntei, eu falei, José, ele tá perguntando se eu quero ver meu artefato. Será que eu tô pronta? Eu pensei comigo, né? E aí ele mesmo disse, tô pronto, você tá pronta sim, você quer ver seu artefato? Aí eu falei, quero. E antes de ver a pirâmide dourada, antes de falar Ratanabá, eu tava vendo um lugar com uma pirâmide que parecia uma pirâmide, um azul, mas um azul puxado para o gelo, um pouco parecido com o tom da sua camisa que você tá hoje. E aí, essa tonalidade, e era uma pirâmide que brilhava muito, ela flamejava assim, e fazia um barulho. Sabe barulho de bobina, que faz aquele barulho de energia, né? Uma tensão energética de cabo mesmo de energia? E aí depois falou Ratanabá, aí eu vi tudo isso. Quando ele perguntou do meu artefato, se eu queria ver, eu disse que sim. E aí quando eu olhei para o lado, eu vi uma pirâmide igualzinha a essa, só que menorzinha, bem menor. E ela tinha o quê? Tipo, como se fosse uns 5 metros assim, só que ela estava numa lateral, como se fosse um terraço. E aí eu fui até lá. Em volta dessa pirâmide tinha água. E aí ele pegou e entregou o meu artefato na minha mão, e esse artefato parecia uma chave dourada, comprida, aquela chave antiga, que tem o comprimento bem grande, e na ponta tinha uma pedra, como se fosse uma pérola, da mesma tonalidade dessa pirâmide, e ela brilhava assim, chamuscava também, flamejava, né, e fazia também esse barulho, e aí quando eu olhei para ele, eu falei, nossa, que lindo! E falei, esse é o meu artefato, é uma chave com essa pérola na ponta? E aí ele falou assim, aqui tem mais de 1000 artefatos das Amazonas que você vai despertar. E aí na hora, eu pensei assim, eu falei, nossa, então porque eu já faço um estudo, né, de um trabalho que eu quero lançar, de um infoproduto, para despertar mulheres que estão aí, que são empoderadas, que têm esse desejo, essa vontade dentro da gente, mas a gente não sabe o que é. E eu sei de tudo que eu venho estudando e aprendendo que isso tudo tem a ver com a nossa missão de alma, mas às vezes, por questões de bloqueios emocionais, afetivos, principalmente o afetivo, né? Porque a mulher, ela é muito forte, mas o processo afetivo, ele desregula muito mais a mulher do que o homem. Ela tem, por conta desses canais, eu imagino, né? Por conta dos canais que a gente tem, a gente consegue ter essa sensibilidade maior de ver o outro. Então, muitas mulheres sentem esse bloqueio, e eu digo também por experiência própria, muitas coisas que eu passei geraram, às vezes, esse impedimento de eu me mostrar mais, de eu aparecer, ou realmente colocar o que eu sei para fora. São coisas que a gente vai armazenando. Então, esse infoproduto que eu vou lançar, ele vai fazer justamente isso, o trabalho de trazer essa essência, de despertar essa Amazonas. Então, quando ele falou aquilo, eu na hora me liguei no trabalho que eu estou fazendo, e aí eu perguntei para ele, eu falei, isso tem a ver com esse trabalho que eu estou fazendo? E com o que eu já faço também em relação a Morphos? E aí ele perguntou, ele pegou, olhou para mim e falou, sim, você já sabia disso, você já estava fazendo. Isso tem a ver com as tecnologias. Aí quando eu perguntei, o José falou a mesma coisa, ele falou, são as tecnologias, que é algo que você já vem fazendo, né? E aí eu peguei, nossa, aí eu fiquei assim, tipo, uns 5 minutos só caindo a ficha, porque eu falei, meu Deus, como é que tudo isso tem relação com o que eu tô vendo, com o que tá acontecendo, com o que eu já venho estudando. Então, foi muito, muito legal. E aí, quando eu olhava para ele, ele dizia que eu já estava pronta, só que eu precisava executar as tarefas que foram passadas, né? Eu precisava fazer agora, ter a ação de propagar o meu conhecimento, falar mais para as pessoas. E aí ele jogou uma luz em cima de mim, que essa luz, quando eu olhei para trás, eu vi o Urandir. Aí, nisso que eu olhei para trás e vi o Urandir, eu falei para ele, aí eu olhei assim, eu falei, nossa, José, tô vendo o Urandir aqui. E aí, nisso, ele olhou para mim e falou assim, ele falou, oxe, mulher, você tá aqui? Aí eu peguei, eu falei, aí eu comecei a rir, que eu falei, nada a ver, do nada a pessoa aparece, não sei se era, eu não sei que foi, tô contando que foi que eu vi, né?
E aí eu falei assim, nossa, eu fiquei impressionadíssima com tudo que eu estava vendo. E daí quando eu via o José, eu perguntava, né, ele falou, você vai ver eu aí. E realmente eu estava vendo ele ao lado do Urandir, e ele... eu olhava para ele, e ele estava com como se tivesse com uma armadura, uma roupa de parecia um couro dourado também, e aí ele olhava para o sol e mexia o sol, assim. Era como se ele tivesse comando do sol, era muito engraçado, porque onde ele movimentava a mão, ele mexia o sol. E aí eu falei assim, você tá aqui, aí você falou assim para mim, né, você vai me ver aí também, você vai ver quem eu sou. Eu falei, eu não consigo entender quem você é, eu só estou vendo você com uma roupa dourada e você movimentando o sol. E aí, quando eu olhava de volta para a pirâmide, para o índio que estava comigo, o indígena, eu olhava para você de volta, e aí quando eu olhei para você de volta, você estava fazendo assim, com a mão, e estava caindo um monte de moeda, como se tivesse uma piscina de moedas, e você estava criando um monte de moedas de ouro ali, jogando ali. E aí eu falei assim, meu Deus, como isso é possível, né? E aí caindo, e eu não conseguia ver outras coisas, mas eu estava vendo isso e achei muito legal toda essa experiência. E aí eu fiquei ali um tempo vendo o que estava acontecendo, olhando toda aquela situação, recebendo, e o sol assim, e o sol estava muito perto, era como se fosse mesmo muito do lado da gente. E aquilo não queimava, não estava calor nem nada, mas eu sentia a presença da energia. E no meu corpo aqui também, meu corpo físico aqui, eu sentia o movimento de quente, de vento. Foi muito engraçado, porque o que estava acontecendo lá na imaginação eu estava sentindo aqui. E foi essa experiência, foi muito legal. Aí, Fernanda, você falou algumas coisas aí, né? O pessoal pode perguntar, né? Sobre as mulheres, os canais das mulheres, né? As mulheres têm 37 canais, gente. Nós, homens, por isso que a gente tem que amar as mulheres, pegar esse potencial delas. Nós só tem 18, pessoal. Nós homens só tem 18. Elas têm 37, pessoal. Nós homens não... Por isso que o sistema, o governo oculto, fez tudo, gente, para neutralizar a mulher, né, gente? Policial com a mulher, né? Faz tudo até hoje, né? Mandaram queimar, né, as mulheres, fizeram tudo enquanto tudo para anular, né? Tudo para anular a mulher, né, Fernanda? O Tiago falou que já tem chat aí, né, Tiago? Pergunta e resposta, né, Tiago? Helena Silva. Boa tarde, José, Celso, Tiago e convidada Fernanda. Boa tarde, Helena. Helena Silva, boa tarde. A todos online conosco. Boa tarde. Tiago, veja seu cabelo. Seu cabelo... Tá engraçado seu cabelo, Tiago. Compartilha a live no YouTube. Por enquanto é só. Você tinha uma pergunta, Tiago? Você tá com a mão levantada? Não, é para poder... Ah, tá. Quando ele levanta a mão, ele está pedindo, né? A palavra, né? Era o site que ele está valendo as perguntas e respostas. Ô, Fernando, eu estou com inveja de você, tá? Porque é o seguinte, eu fiz a minha programação. Eu levo vocês no Ratanabá ver essa maravilha. E eu nada. Mas ao mesmo tempo eu estou lá, então, mas só que o meu corpo físico está aqui na 3D, né? Entendeu? Que eu me programei, né? O corpo físico fica para 3D, né? Cumprir essa missão, né? Para aprender mais, né? E ajudar mais o universo, né? Entendeu? Mas eu num bom sentido, eu fico morrendo de inveja. Deve ser fantástico essa experiência, que a sua foi... Nossa, foi maravilhosa. Que experiência. Os dimensionais, que parabéns, né? Por nós ter abrido esse canal, que era um desejo de muitos anos, gente, que eu estou lutando para abrir um canal. Mas aí eu não acreditava em mim. Puxa, como? Eu tenho dificuldade de falar, passar o que eu sei, né? Entendeu? E hoje nós estamos aí. E aqueles bloqueios, né, que a gente cria com os outros. Na 3D, pessoal,
pessoal gosta que as pessoas falam chique, falam bonitinho, né? Isso é que gosta, é assim a visão, né? Então, queira ou não, a gente está no 3D, a gente sente um pouco... Sentia, né? Agora não, tá? Tímido, né? Por pessoas, às vezes, né? Às vezes até pessoas muito próximas da gente, né? Me criticavam bastante, né? Não vou falar o nome, por a maneira que eu falo, tá? Mas, tá vendo? Essa pessoa que me criticava tanto e atingiu muito o meu emocional, tá? Uma pessoa da família Cosma, tá? Me criticou bastante. Você acredita que, de tanto ela ficar assim, a crítica da maneira de eu falar, atingia o meu emocional, ali embaixo fica pior ainda. E aí, pessoal, vocês veem bem, a gente, para que a gente criticar a gente? Se a gente não pode ajudar, por que você vai criticar o outro? Então vamos ajudá-lo. Nós na equipe dimensional, o que nós viemos? Nós viemos o quê? Propagar, viemos ser líder, o líder tem conhecimento, né? Em todo lugar que nós estejam, nós somos líder. E nós podemos todos ser líderes. Entendeu? O líder, o que é o líder? Pode ser sei lá, o chefe, mas ele é um líder. Então, os outros também é chefe daquilo que ele desenvolveu, daquele trabalho que ele está fazendo ali na empresa. Não é isso? É bonito o líder, todo mundo junto ali, sendo líder. Olha que energia, nós estamos chegando lá. Então, você não é obrigado a mudar isso aí, né, pessoal? Por causa de concorrência, né? Que a empresa hoje, né? Aquele chefe, né? O cara ficar puxando o saco de chefe, você sabe, de maneiras horríveis, né, gente? Você sabe como é que é a história, tá? Então, hoje está sendo obrigado. Hoje não dá para promover. A empresa que fizer isso, ela vai à falência. Né, gente? Então, é a própria empresa, sem conhecimento, ela está sendo obrigada a mudar. Na hora de dispensar, quem vai sobrar na empresa? Aquele que não sabe conviver em grupo, tá? É esse que vai ser dispensado primeiro, quando precisa de ser dispensado algum funcionário. Não é isso, Fernando? Com certeza, isso já é algo que acontece há muito tempo, né? O trabalho em grupo, ele já é estimulado desde quando a gente está na escola, né? Mesmo a escola sendo ali fabriquinha de geró, né? A gente já tem esse estímulo para aprender a trabalhar em grupo. Mas a questão de nós estarmos na nossa frequência, todos nós ali que temos esse potencial, e isso daí é um desafio muito grande, mas também é um aprendizado, porque todo desafio ele traz um grande aprendizado. Como é que a gente vai depois trabalhar em lideranças e ensinar pessoas e realmente levar o conhecimento que a gente tem? Porque se a gente for olhar para tudo que é ensinado ali em Dáquila, isso é muito precioso. E são coisas que as pessoas geram essa competição desnecessária. A Terra é muito grande e muitas pessoas precisam da nossa ajuda. Então, a gente olhar e gerar uma competição com o outro é vibrar na escassez. E o que mais a gente ouve do nosso querido Biluzinho, né? O que mais a gente ouve dele é entender quem nós somos. E se você entende que você é um Deus, você entende que todas as frequências da prosperidade mais altas, a gente está em ressonância com isso. E o que está impedindo a gente ainda de não estar nessa frequência? Olhar para situações com um olhar de escassez. Olhar para o outro e criticar o outro de uma forma que o outro precisa estar perfeito, tem que estar cenário lindo, maravilhoso. Eu entendo você, porque eu também já passei por isso. E eu conheci pessoas, inclusive pessoas antigas, que tinham esse comportamento de que uma pessoa tinha a fala muito bem feita para poder ensinar o que sabia, e outra não tinha uma fala muito boa e ela não era apta para ensinar. E isso não existe. Todos nós, independente, isso também é uma lapidação. Quando a gente vai fazendo esse movimento, você pode pegar o seu vídeo, o primeiro vídeo que você fez e o vídeo que você faz hoje. Tudo isso é aperfeiçoamento. A habilidade de fazer algo direito, de fazer algo certo ou errado, né? Dentro do que é certo e errado, que também não existe certo e errado, mas isso daí é algo que vem pela repetição e pela constância. Quanto mais lives você faz, quanto mais você fala com as pessoas, mais essa habilidade se torna mais lapidada. Então, melhor você vai se tornando, mais você vai se aperfeiçoando.
E isso com qualquer coisa, com passar o seu conhecimento. E aí, olha que interessante, que a divindade falou para mim, eu tenho conhecimento e eu preciso propagar o meu conhecimento, porque eu não sou uma propagadora oficial de Dáquila, então eu não posso pegar o conhecimento de lá e sair propagando por aí, né? Só quem são as pessoas direcionadas podem fazer isso. Pelo menos eu acho, né? Não tenho certeza. Mas pelo que eu sei lá, que a gente fala é isso. Eu tenho que propagar o que eu sei. E eu vejo que o que eu sei também tem muita relação com o que é ensinado em Dáquila. E as pessoas precisam abrir mais ainda a mente delas, estando lá também, porque quando a gente entende que não existe escassez, que todo mundo está aqui para crescer, que um pensamento cria sua realidade, não é só quando a gente está lá executando o treinamento, mas isso, treinamento são todos os dias, com todas as pessoas, com um colega do lado. Às vezes a pessoa ela tem uma fonte de conhecimento muito grande, mas ela não consegue expressar isso, e isso torna a fala dela um pouco desregular, se a gente for comparar, mas se a gente sabe que a gente acessa o outro pela frequência, qual vai ser o formato da linguagem perfeita? Não existe. Eu posso estar falando aqui em português, uma pessoa em inglês, como já aconteceu muito, viu, José? Eu já fiz várias lives com algumas pessoas sobre modulação quântica, que pessoas da Itália, pessoas de outros lugares, já veio me procurar porque queriam fazer trabalhos comigo, pessoas da França, da Suíça, vieram me procurar porque eram pessoas que gostavam do jeito que eu conversava, do jeito que eu falava, a energia que eu passava. Então, o que chega no outro não é o que a gente está vendo, o que chega no outro é a energia. A nossa energia chega primeiro. Então, quando a gente consegue ter certeza de que a gente está fazendo algo por amor, algo pelo bem, que é aquilo de fazer o bem sem olhar a quem, a gente tem que fazer o bem. A gente tem que levar o que a gente sabe, o que vai contribuir para o outro e o que é o nosso melhor. Esse é o sentimento. A intenção, ela chega primeiro. Então, essa coisa de desmoralizar ou trabalhar, isso influencia muito na autoconfiança, mas pensando por outro lado também, eu vejo que esse é um dos desafios, né? Quando a gente é desafiado, não, você não consegue, não. Eu, às vezes, sou assim. As pessoas falam assim, eu duvido que você consegue, eu duvido que você faça, não, mas você não consegue fazer tal coisa. Aí eu falo, será que eu não consigo? Será mesmo que eu não vou conseguir? Quem é você para duvidar? Eu não tenho que fazer para te mostrar, mas eu faço para eu ver que eu consigo. E depois que eu fiz, eu falo, tá vendo? Era tão fácil. E é isso que a gente vai seguindo, né? A propagação é isso, é levar a nossa energia, o que a gente pode falar, porque a nossa frequência sonora chega em outras pessoas, e aí vai desbloqueando a mente de todo mundo, né? E aí as pessoas vão conseguindo ter noção. Assim como aquilo, sempre quando eu estou deparada com algo que eu não conheço, tem uma coisa que eu gosto muito também de trabalhar, são Axis, né? Axis Consciousness. É uma das técnicas que eu estudei e que eu acho que, assim, expande a nossa mente de uma maneira avassaladora. Tudo que a gente vai fazer com aquilo que a gente não conhece, mas que você começa a gerar um paradigma, né? Não sei se é bom, não sei se funciona, não sei se presta. Você vai falando para você mesmo, né? Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Quando a gente está baixando essas barreiras, a gente está baixando as barreiras do ego. E uma coisa que eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz quando você falou, foi que no final, né, você fez, eu contei para você as coisas que estão acontecendo e você falou, você tem uma energia muito pura, não tem ego. E eu falei, então consegui baixar todas as barreiras, porque é uma coisa que todo mundo tem, né? Uns têm mais inflamado, né, ou inflado. Eu digo inflamado porque tem pessoas que são inflamadas, né, por natureza. E isso daí é uma coisa que vai trabalhando muito isso, porque olha só a experiência que eu tive. Eu nunca tive uma experiência dessa acordada. Isso sempre eu via em projeção astral, faz uma meditação, baixa a frequência cerebral e acessa outra coisa. Então essas coisas a gente sempre acessou dessa maneira, né? Mas fazer isso ao vivo com você, nossa, foi muito incrível. Eu não vejo a hora de fazer a próxima. Não. Ô, Fernando, na próxima, sabe o que nós vamos fazer? Ao vivo. Meu Deus! Ao vivo.
Como a Alessandra vai fazer hoje às 17 horas, ao vivo, tá? Ela vai passar para vocês às 17 horas, ao vivo, Ratanabá, gente. Não é treinamento para um abraço, Alessandra. Fernanda, você... Parabéns mesmo. Você passa muito bem, uma linguagem que todos se entendem. Muito mesmo. Obrigada. Muito legal participar de uma live com você, com a maneira que você consegue passar, com a magia do sorriso, né, do olhar, tudo você consegue, tudo isso aí está dentro, já tem isso ativo, né? É muito legal isso. Voltando lá atrás, pessoal, às vezes sempre eu vou falar, os parceiros estão pedindo para a gente propagar, né? Entendeu? Pessoal, pense bem. Eu vi com os bloqueios programados para mim não ser doutor nessa encarnação. Nasci num berço muito humilde, sim, da área rural, né, microfazendeiro, né, como a gente trabalha, né, trabalha muito, é bom, que gera muita energia, né, tudo puro, né, pessoal, lá atrás, né, tudo maravilha, né, não tem essa contaminação de informação de hoje, né, a gente crescia porque ficar ligado a gente, né, sempre que a energia do sexo é o mais forte, né, que ficava, né, exatamente, isso aí a gente vem com muita energia da Kundalini, o sexo mais forte. Casar, ter filho e o sexo, aquele prazer do sexo, né? Que tá ligado. Antigamente, o que tinha? Não tinha rádio, né? Lá mais atrás, né? Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. O que era o prazer? Adquirir, produzir, né? Lá na fazenda, né? E o quê? O sexo. E todo dia, geralmente aconteceu. Hoje nós estamos com a mente tão ocupada, gente. Não sei se isso está acontecendo assim, mas não, eu acho que não, mesmo que eu fosse jovem. A não ser que a gente ainda não tinha conseguiram alguma coisa para ocupar a mente 24 horas, como o nosso canal hoje, a gente fica, eu acordo, né, à noite, e estou, né, no canal, pesquisando, né, aonde que eu tenho que ser melhor, quem vai ser convidado, como, né, orientando o Tiago, né, o nosso apresentador novo agora, que ele está acostumado a fazer, vídeo, né, ele não está acostumado a fazer live, então vocês podem ver, gente, tem alguma parte técnica ainda, mas isso tudo faz parte do começo. E para fazer bem, tem que começar, né? Aí voltando lá atrás, né? Aí o Zé Celso, né? Nasceu lá na roça, né, gente? Né? Filho de uma bezedeira, né? O reizeiro é privilégio, tem uma grande bezedeira, gente. E cortava cobreiro com machado assim na porta da casa, tinha caçuleira embaixo, né? Sempre as casas, a cozinha não era de barro, né? O piso lá não era o cimento nem nada, não, era o barro, né? Que é a argila, né? Entendeu? É muito legal, até isso é importante, né, gente? Naquele tempo a gente andava descalço, tá? Tudo no meio do mato, tiririca, sapé, tudo descalço, batia passo, tudo descalço. Olha que privilégio eu ter passado por tudo isso aí, né? E aí? Lutei. Quem ir para a cidade, né? Pedi autorização do meu pai para ir para a cidade, né? Entendeu? E você sabe, o papai era muito brabinho, né? Aí a minha mãe que fazia a ponte, né? Aí eu vou pai, falei, vamos falar com meu pai que eu quero mudança. Eu quero produzir, mas quero um carro para mim. O que eu produzi, eu levar na cidade. Tá? Ele não aceitou, né? Aí ele liberou, né? E aí, né? Aí vi aquele sonho de ser médico, né? Que eu gosto, como eu tenho aquele dom de cura, né? Tá bom, Tiago. O dom de cura, né? Então, aquele sonho de ser médico. Você pensou, se não fosse um bloqueio que eu me programei, e eu chegasse a ser médico, o conselho nunca aceita esse conhecimento nosso. Te trava, você casa seu diploma. Então, os bloqueios programados para nos ajudar, para chegar onde que nós chegamos hoje. Né, Fernanda? Depois que a Fernanda falar um pouquinho, Tiago, aí você vai ver que já tem muitas no chat aí, ó. O pessoal está participando mesmo. Que legal, muito bom, né? E o que é engraçado, eu assisti uns vídeos seus e eu falei, nossa, gente, que linguagem gostosa de ouvir. Porque você falou da linguagem, mas eu vou te falar uma coisa. Como eu disse, todos nós, eu sempre esqueço o número exato, porque eu sei que é milhões de pessoas que a gente tem que trazer, né? Que a gente vai acessar em milhões de pessoas para a gente conseguir passar o nosso conhecimento. Mas
o que às vezes eu olhava assim, eu via, eu falava, nossa, que linguagem sutil, que linguagem tranquila, e com a humildade que você passa. E isso é muito gostoso, porque tem muitas pessoas que olham outras pessoas e falam, nossa, mas essa pessoa fala coisas que eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Então, a linguagem, ela é necessária do jeito que ela é. É como eu falei, a questão de lapidar é só questão de habilidade. Como é que mexe aqui, como é que mexe ali, como é que eu entro, como é que eu saio da tela, troca a tela, coloca a mensagem, não coloca. É só essa questão que é um detalhe. Mas a nossa linguagem, o nosso jeito de ser, isso a gente vai acessar as pessoas que precisam. Então a gente não tem que ficar buscando pelo em ovo. A gente já é perfeito do jeito que a gente é. Tudo está sempre certo, como precisa ser. E a gente acreditar ou dizer, não dá nem bola para que o outro está falando, porque o outro nem sabe o que ele está falando, porque muitas vezes é fácil a gente criticar o outro, né? Quando a gente está olhando para os outros, a gente consegue ver algumas coisas. É como hoje eu até ouvi uma expressão que fala: a borboleta ela só consegue ver as asas dos outros, ela não consegue ver a própria asa. E ela não consegue ver o brilho que ela é. Então, quando a gente está ouvindo críticas, o que a gente deve fazer é fechar esse ouvido, ou pelo menos olhar para aquilo de uma outra forma como que isso pode ser construtivo para mim? Isso vai me ajudar em alguma coisa? Isso que ele está falando é uma crítica construtiva ou é uma crítica que pode me parar? Se isso pode me parar, isso está me ajudando em alguma coisa? Não, mas também o outro está falando sobre ele. Então, o que que eu vou fazer? Te agradeço por você ter colocado a sua opinião, que eu não pedi, mas eu te agradeço. Eu vou seguir com o que eu tenho, com a minha fortaleza mental. E a nossa fortaleza mental é essa. Determinei que eu vou fazer e está acabado. Eu não desisto, isso nem pestanejando, não adianta, não vou desistir. Eu vejo isso como, por exemplo, você trouxe tudo isso, as coisas que você criou e todo o conhecimento que você tem hoje, isso é fantástico. Toda a sua história, tudo isso que você está trazendo para a gente, que eu tenho visto nos vídeos que você coloca no canal, isso aí é muita contribuição, porque eu sempre via e eu falava assim, nossa, são coisas que são difíceis, às vezes, de a gente conseguir passar para outro, se a gente fala de uma maneira muito didática ou de uma maneira muito, como eu posso dizer, muito, às vezes com um pouco de grosseria, né? Que às vezes tem uns que passam de uma maneira muito arrogante, um conhecimento, e aquilo também já gera uma barreira, mas está tudo bem, porque tem gente que precisa ouvir daquela forma, senão a pessoa não acorda também, né? Então tá todo mundo dentro do seu lugar e todo mundo vai despertar aquela quantidade que precisa, porque aqueles que ressoam com a gente vão chegar através disso. E até uma outra coisa que eu estou falando em relação à fortaleza mental, é que ontem até eu estava conversando com a minha irmã e a gente estava falando sobre dirigir. Eu amo dirigir de paixão, assim, é uma sensação de uma liberdade enorme que a gente tem, né, quando a gente está dirigindo o nosso carro. E aí a minha irmã falou, mas eu nunca aprendi, o meu pai nunca ensinou direito. Eu falei, o pai também nunca quis ensinar para mim, o meu pai não gostava de ver a gente perto do carro, ele falava que isso era coisa para menino. E aí eu falava, não, eu quero ver você mexer, eu quero ver o que você está fazendo aí na mecânica do carro, eu quero saber. E meu pai não deixava a gente pegar o carro dele, eu falava, não, eu vou aprender. E eu pegava o carro dele e a gente ia, e ele brabo não queria, mas eu não desistia. E é isso que a gente precisa quando a gente quer realizar alguma coisa. Qual é o nível da sua fortaleza? Algo vai te abalar e você ainda está nesse processo que você precisa trabalhar o emocional para você conseguir ter essa estrutura dentro de você, para você seguir em frente, porque a gente vai levar a mensagem e a gente vai tomar tapa de tudo quanto é canto. Isso a gente sabe, né? E como é que a gente vai seguir? Então, o que eu quero deixar também para as pessoas que estão assistindo, assim como eu, porque só depois que a gente fez essa sessão, eu vi que realmente a necessidade de falar e propagar o que eu sei, isso trouxe uma força muito grande, porque eu precisei passar por uma situação assim, para alguém estar ali e falar para mim que estava na hora realmente de eu propagar. E era algo que já é cobrado de mim há muito tempo. E não só em Dáquila, do trabalho que eu faço com o pessoal da Amorphos, o conhecimento que eu tenho em relação à modulação quântica e física quântica. Então, isso já é cobrado, mas o que a gente tem internamente, né? O medo. Então, isso barra a gente de poder seguir. E a fortaleza é muito essencial.
Pode falar, Tiago. Olha lá, Tiago. Deixa eu olhar aqui, que senão vai acumulando muito. Aqui, ó, a Selma Barbosa. Boa tarde a todos, BHMG. Boa tarde, Selma. Helena Silva, José Celso, parabéns, seu canal é só sucesso. Você é fenomenal, ainda bem que você acreditou em você mesmo. Agradece aí, José Celso. Tiago, a gente agradece, amiga. Tá? A gente agradece você estar participando dessa live 160, pessoal, com 7 meses. Boa tarde, missionários. Gratidão por mais uma live. Helena Silva, José Celso. Ah, não. Já li. Ó, José Celso, tem 601 inscritos já no seu canal, viu? Quem foi o 600? Quem foi o 601? Diga para nós aí, pessoal. Biasmar, boa tarde. Sou fã dessa mulher linda e poderosa. Aí, para você aí, ó. Obrigada. Obrigada, Bia, Fernanda querida. Jaqueta, né? É Fernanda Jaqueta, seu nome? Isso, Fernanda Giaqueta. Achei que era Jaqueta. Não, não é jaqueta. Apesar de ser quentinho, não é jaqueta. Rodrigo, sua forma de comunicar está bom, José. Uma dúvida sobre o procedimento. Seria melhor a hipnose guiada? É através da sua habilidade em guiar que a pessoa tem acesso a essas imagens mentais? Posso falar uma coisa antes de você falar isso, José? Eu vou deixar como você vai falar. Tá? Eu também faço estudos de hipnose, né? Inclusive, hoje de manhã teve um curso de hipnose do pessoal, que já é um curso que eu já fiz. Então, hoje seria o 3º encontro do pessoal. E aí, a hipnose, ela dá comandos mentais para que você entre em transe. E você só entra numa hipnose ou uma auto-hipnose se você deseja ser hipnotizado. E se você permite ser hipnotizado. A sessão que nós fizemos não teve uma condução hipnótica. Ela foi uma condução como uma conversa. Então, eu não vejo isso como hipnose. Talvez eu não sou uma hipnóloga profissional para dizer se é ou não, né? Mas do que eu conheço, do que eu já estudei sobre isso, porque inclusive eu também faço áudios de reprogramação mental que coloca uma técnica de Tavog, né? Que é uma técnica de hipnose para gerar a mudança daquela programação que a pessoa tem na mente. Então, ela tem um padrão de comportamento, ela tem um padrão de ser. Então, esse padrão a gente consegue mudar com a sugestão da hipnose, né? São as sugestões hipnóticas. E isso tem dentro de um áudio que eu faço uma reprogramação mental. Então, em nenhum momento foi se concentra. Até ele perguntou: você prefere fechar o olho ou ficar com o olho aberto? Eu falei: sei lá, eu acho que eu consigo me concentrar melhor com o olho fechado. Eu falei: então pode fechar. Então tá, agora você tá vendo tal coisa. Então agora a gente vai fazer a ativação da energia Kundalini. Você vai sentir como se tivesse um quentinho, um fluxo de energia entrando pelo seu pé. E eu fui sentindo aquilo. Então ele só foi falando e eu fui sentindo, e eu fui percebendo, e fui vendo, e quando eu vi a divindade, ele não estava sugestionando nada, ele não falou, agora você vai ver uma divindade assim, com uma roupa assim, vai falar isso, ele não estava falando nada disso. Quando a gente está numa hipnose, a pessoa vai fazendo sugestões, vai dando sugestões, para que você altere a informação que você tem na mente. E eu não tinha nenhuma informação de como que era uma divindade, eu via a divindade como estava, e eu falava as coisas para ele, ou às vezes ele falava assim, como foi do túnel, né? Não precisa ficar com medo se você vê um túnel. E eu já estava com medo vendo aquele túnel. E aí eu falei, então tá, né? Já que você está falando, e aí eu via o índio na minha frente, então eu estava só seguindo. A hipnose, ela vai falando assim, não, agora você está vendo um túnel, aí agora o índio vai pegar na sua mão e ele vai te conduzir para um lugar, e você está vendo agora uma pirâmide dourada gigante.
A hipnose é isso, ela vai dando sugestões. Então, nesse caso, não teve essas sugestões. A nossa consulta completamente foi algo do que eu fui vendo na minha mente aqui, que foi muito legal. Ô, Fernanda, eu, por exemplo, na próxima live nós vamos fazer com a Fernanda ao vivo. Vocês vão ver que ela pode parar e voltar para 3D em questão de segundo e voltar de novo. É instantâneo, gente. É como se fosse ao vivo mesmo lá em Jatobá. Não é isso, Fernanda? É muito legal. Façam, gente. Olha, sugiro que vocês tenham essa experiência, porque... inclusive, teve até amigos meus que fizeram, que falaram assim, mas eu não vi nada. Eu estava ansiosa, eu não vi nada. Não, mas isso não vi. Mas depois que a pessoa fez essa sessão, ela me contou que as coisas mudaram também completamente. Então, assim, não é só uma questão que eu estou falando aqui, só dos efeitos do que aconteceu durante a sessão. É legal também que você vê que aquilo, independente se você viu ou não, ela tem um resultado, né? Ela tem essa mudança no nosso padrão energético. E isso que eu achei surreal. É o que a gente busca, né? Sem precisar ter algum outro elemento, somente com nossa concentração, a nossa frequência alterar tudo isso. Beleza. Tiago, mais pergunta e resposta, né, Tiago? Fernanda, a energia do seu novo nome é agradável. Fale de novo. Ardijan. É muito legal, né? Eu nem imaginava, isso nem passou pela minha cabeça. Eu cheguei a fazer consultas com outros orientadores lá, né, de Dáquila, e aí foi me passado vários nomes que eu já tive, né? Então eu tive, eu não acho que eu nunca cheguei nem a te falar, José. Eu cheguei a fazer uma que ele me disse que eu já tinha sido uma sacerdotisa no tempo elfo, dos elementais, né? Acho que é elfo, né? Eu lembro, acho que é isso. Já tinha tido ali uma vivência na época de Jesus, já tinha tido 7 vidas que eu tive experiências como alquimista, e por isso que eu achei interessante, porque eu trabalho hoje, né? Às vezes eu olho assim o meu equipamento e eu falo, nossa, eu me sinto como se eu estivesse dentro de um caldeirão colocando os elementos que eu quisesse. Então, e foi legal porque quando eu fiz com o José, eu vi as coisas. E outras vezes as pessoas me passavam, né? O que os ultras estavam falando. E dessa vez não foi assim. Dessa vez fui eu que vi tudo acontecendo. Aí, vamos lá, Tiago. Nós já temos outra live, né, às 17 horas e já estamos com 58 minutos. Vamos José, por que não faz agora ao vivo? Não tenha tempo. Vai ser com a Alessandra, tá? Ao vivo, às 17 horas, ok? Ela se promete, não é, Alessandra? Na próxima, ser ao vivo? Vamos. Ai, meu Deus, que vergonha, mas vamos, vai. Vanice Ferreira. Boa tarde, missionários. Boa tarde. Boa tarde. Edina Souza. Boa tarde, missionários. Boa tarde. Helena Neves. Boa tarde. Boa tarde. Neuza Feijó. Que bacana. Fazer parte de tudo isso parece mágico. Sim. Fernanda, você é muito simpática. Sua alegria é contagiante. Helena Neves. Obrigada, Helena. Muito obrigada. Viana, boa tarde, Celso. Fernando Thiago, sou de São Paulo, capital. Boa tarde. Você é de Dáquila também, Viana? Quem é de São Paulo? Neuza Feijão, mulheres poderosas empoderam outras. Legal. Só fazer uma observação rapidinho. A Fernanda tem a voz hipnótica. Tiago, a Fernanda quer falar, Tiago. É rapidinho.
Para quem é de São Paulo, tá tendo sempre todo sábado tem um encontro dos dimensionais ou do pessoal de Dáquila, ou quem quiser vir participar, tem MDPL no Ibirapuera, em São Paulo, tá? Então, quem é de São Paulo aí, que não sabe ainda, está convidado, e é muito legal, porque o MDPL faz aí um trabalho muito grande na tecnologia do nosso corpo, né? E trabalha nosso corpo para a gente aguentar essa modificação energética, né? Olá, Tiago. Tiaguinho, Tiagão. Aqui, ó. Viana, sim, sou de Dáquila. Eu participo. O Viana falou. Com o Ralph. Legal, isso mesmo. Por enquanto é só. Né? Ô, Fernanda, que maravilha. E eu acho que daria para a gente continuar essa live com a participação. É maravilhoso. Eu adoro ter a participação ao vivo do site com as pessoas. Tá? Nós podemos chegar, igual o Rafael Amplia, 220 anos no canal. Nós sempre vamos fazer ao vivo. Isso aí, gente, eu não vou abrir mão. Mesmo que vai participar só uma parte pequena, né, gente? Que às vezes, né, que até a tendência, né, gente, das coisas. Quem está buscando a verdade, né, gente? Está passando, a tendência é crescer, né? Porque nós temos ajuda, como disse o Bilu. Dá um passo, gente, que eles dão mais um ou dois a nosso favor. E isso está acontecendo no nosso canal. Olha as pessoas que estão chegando aí. Olha a Fernanda. E outros mais, a Alessandra hoje, 17 horas, e outros mais, né? E outros que ajudaram a gente, né, gente? Que acreditaram em nós de fazer live. Então, eu nunca vou esquecer, mesmo que aquela pessoa que está fazendo live com a gente, às vezes não tem tanta audiência, né? Não tem problema, ela foi a responsável pelo nosso canal, ela acreditou em nós. Concorda, Fernanda? Não é isso? Sim, com certeza. Tá? Com certeza. Através da Beatriz, ela conversa com o Manuel, né? Ele disse, não preocupa com quantidade, né? Que é qualidade que ele quer dizer. É que pessoas que querem propagar, não buscar conhecimento para ficar consigo. Tem pessoas que lêem um livro por dia, mas não é capaz de passar o conhecimento. É capaz de julgar. Aí ele é excelente. O ego lá em cima, né? Entendeu? E é bonito o conhecimento, é bonito quem lê. Aprende muito, mas tem que passar o que sabe. Né, Fernanda? Sim, com certeza. Isso foi uma grande determinação ali, né, na minha consulta das divindades, que é isso, né? Passar o nosso conhecimento, independente de como está sendo feito. Está falando, se está certo, se está errado, faz, só passa. Precisa chegar nos outros. Né? As divindades são muito rigorosas. Se você não cumprir, eles não aceitam esses bombeiros nossa, não. De ego, orgulho, eles não aceitam isso, não. Tá? Você vai comunicar com eles com o ego lá em cima, tá? Agora, mesmo que você tenha o ego, porque é cultura nossa, o ego faz parte da autoestima. Como disse o Bilu, o ego tem que ficar abaixo da sola do pé. Ele faz parte da autoestima. Ele tem que ficar abaixo da sola do pé. Eu até brinco assim, gente. Às vezes as pessoas, quando a pessoa está sozinha em casa, ele está lá, sem ego nenhum, tranquilo, né? Mas se o telefone tocar e já sair na rua, aí já começa. Então é muito legal, gente, conhecimento, como é bom. A gente gostaria, né, Tiago, que essa live durasse, né? Dá para ir até umas 3 horas de live, mas ela vai criar, ela vai ter um espaço, gente. Ela promete que o sábado que ela estiver livre, o próximo sábado vai retornar e ela vai ao vivo, vai ser ao vivo, né, Fernanda? Vai. Aqui, Neuza Feijó, moro na região dos Lagos, Rio de Janeiro. Eu sou de Dáquila. Anderson Gomes, quando tiver 12 pessoas escrevendo no chat, o Thiago vai ter muito trabalho para ler. Vai mesmo. Chega nesse ponto. Neuza Feijó, vocês são top. Obrigada. Parabéns, pessoal, pelo canal. Agora nós vamos encerrar, né, Thiago? Fernanda, agora as considerações finais, tá? E que bom, foi muito legal, está sendo muito legal essa live, né? Que você, que é uma pesquisadora,
há tempo. Quantos anos você já está nessa caminhada de despertar? Olha, do despertar eu já estou há 6 anos. Aí. Né? Já comecei pela... Consciente, né? Consciente. Já vinha buscando bastante, porque esse negócio do Matrix já era algo que me incomodava, né? Aí, tá vendo? Eu vim de empresas, trabalhei em multinacional, trabalhava 18 horas por dia. Eu falava, não é possível a vida ser isso aqui. E aí, depois de crises de burnout, pânico, depressão, eu falei, aí eu tive um choque gigantesco em 2017 para 2018, hein? Ó, quando as ondas deram aquele passo, foi quando eu despertei, realmente. Acho que eu recebi o meu portal aí, né? Abriu para a consciência, para realmente vir buscar o que é que eu tinha que fazer aqui. E a partir daí foi só buscar muito conhecimento. Foi realmente ler, estudar, buscar, ver, ouvir, e até como considerações finais, eu deixo aqui para as pessoas. Se hoje você ainda está tendo alguma dificuldade, assista muitos vídeos. Hoje tem muito material que você nem precisa. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para fazer um curso, para fazer uma coisa. Não precisa. Vai buscando vídeos, aulas no YouTube, procura material gratuito, tem muito material, tem muitas maneiras de você acessar livros ou bibliotecas gratuitas, você consegue acessar tudo isso. Faça conexões com você mesmo, vai trabalhando o autoconhecimento. O que é que ressoa para mim? O que significa a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Será que realmente morrer é uma saída? É algo que eu vou deixar um legado, mas eu vou morrer porque aqui eu passei de nível? Ou será que é aqui que eu preciso passar de nível, permanecer aqui, para realmente fazer sentido tudo que eu estou fazendo aqui? Então, morrer, será que realmente é uma saída para melhorar ou para repetir de ano, né? Como a gente sabe que repete de ano. Então, quando você vai buscando o que é que significa para você, o que é que serve para você, o que faz o seu corpo vibrar de verdade, o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para isso, para buscar conhecimento externo. Então, entenda como você funciona, e aí depois você vai ver que as coisas vão acontecendo na sua vida com total facilidade, alegria e glória. Então, eu deixo um carinho muito grande para vocês que estão assistindo, para todos que compartilharam aqui, comentaram. Muito obrigada, todos vocês. E a José, a Thiago, pela participação aqui, eu achei muito legal, fiquei muito surpresa com tudo que aconteceu e eu agradeço esse momento, viu? Aí, Fernanda, a gente agradece. A gente agradece. O pessoal do chat aí está falando, né? Agora que ficou bom, mas a vida continua. Tem outras pessoas, né? Tem a live agora com a Fernanda, aí eu tenho que separar. Agora eu vou bater um suco, né? Um suco de... Passaram para mim, os amiguinhos da Estrela, tá? Que até fevereiro eu tenho que comer 3 maçãs ao dia, ou batida, do jeito que quiser, e meia berinjela, aquela menor, por dia. A berinjela, gente, você acredita que ela ajuda a liberar as toxinas? Tá? Que toxina a gente pega até no espaço aí, mesmo que você está alimentando, né? Certo, né? Mas tem a toxina também no espaço aí, né? Tem as toxinas emocionais também. Tudo. Então, né? Que bom. Então é isso aí. Oi, gente, obrigado quem participou do chat, né? Foi uma live muito legal, gente. Que bacana. Foi muito bom, né? Fazer essa live com a Fernanda. Nós vamos fazer outras mais, né, Fernanda? Assim que você tiver um espaço na sua agenda. Fernanda, fala sobre o seu canal. Então, pessoal, meu canal é @fernanda.giaquetaoficial. Eu vou escrever aqui para vocês, e aí vocês podem seguir o meu canal. Eu vou fazer outras lives também com outras pessoas, trazendo essas minhas experiências de Dáquila, também sobre o meu trabalho e outras coisas que vão trabalhar o equilíbrio emocional, espiritual, mental, as fortalezas. Então, eu tenho assim, uma agenda está cheia já de coisas para que a gente possa trazer e propagar de verdade, fazer essa missão de propagar o nosso conhecimento, ajudar a humanidade ao que a gente precisa, né? Que é isso aí. Você conseguiu colocar no seu canal ao vivo? Não, você não consegui, não. Conseguiu, não? Não consegui. Mas agora você vai colocar a live lá no seu canal, não é isso?
Sim, sim, eu vou falar com o Thiago para eu repostar no meu canal do YouTube essa live aqui. Então, agradeço a todos vocês aí, vai ficar lá também tudo certinho lá, bonitinho. Quem quiser pode ir lá. Depois, se puder, o Thiago colocar aqui também, né? Eu vou colocar, escrever no chat, e aí o pessoal pode entrar lá e seguir. Tá bom? Beleza. Ô, pessoal, mas é isso, né? Tem que encerrar, né, pessoal? Então, uma boa tarde para todos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade para fazer essa live, gente. Como é bom. A live 160, tá? Beleza. Parabéns. Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde a quem assistiu a live, né? Depois do almoço. Um soninho, né? Despertou no soninho, mas viu a nossa live. Obrigado quem vai divulgar nossa live, quem vai propagar. Obrigado, Tiago. Uma boa tarde. Até mais, gente. 17 horas. Tchau, pessoal. Alexandra, tá? Tchau, obrigada. Tchau, Thiago.